Tem dias na vida da gente que a gente nunca mais esquece. E não é porque foi especial, mas porque foi doloroso demais. Foi o dia que eu descobri que estava sendo traída. Não sei nem como começar a explicar. Sabe aquele dia que começa normal? Você acorda, escova os dentes, prepara o café. E não imagina que naquele mesmo dia, seu mundo vai desmoronar. Naquele dia, eu lembro de ter sentido algo estranho no ar. Um silêncio diferente. Ele estava mais calado, mais distante. Mas eu pensei, deve ser cansaço do trabalho. A gente sempre tenta justificar, né? A gente tenta tapar os olhos, para não enxergar o que o coração já tá gritando. Ele saiu de casa com pressa. Mal olhou nos meus olhos. Nem um beijo. E aquilo me doeu. Eu terminei de arrumar a casa e fui lavar uma camisa dele, que estava jogada no chão. Foi quando ouvi o celular vibrar em cima da mesa. Era uma notificação de WhatsApp. Na tela, só apareceu o nome dela. Um nome que eu nunca tinha visto antes. Curiosa. Ou talvez, com o coração já querendo saber da verdade. Eu abri. Foi ali, num segundo. As palavras estavam ali, escancaradas. À meia-noite de ontem com você. Mal posso esperar para te ver de novo. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Senti um frio na barriga que virou um nó na garganta. Minhas pernas simplesmente fraquejaram. Eu me sentei no chão. Ou melhor, eu desabei. Comecei a suar frio. Minha visão ficou escura, embaçada. Eu não conseguia pensar. Só chorava, soluçava. Era como se alguém tivesse rasgado o meu peito com as próprias mãos. A dor de ser traída. Ela não é só sobre o outro estar com alguém. É sobre tudo o que você deu. Tudo o que construiu. Ser jogado no lixo. É sobre você se sentir substituída, desvalorizada. É sobre olhar no espelho e não se reconhecer. A pior parte foi quando eu percebi que eu já desconfiava. Meu coração já me alertava há semanas. Mas eu preferi me calar, fingir que era só coisa da minha cabeça. Naquele momento, ali, sozinha, sentada no chão da sala, eu gritei por Deus, mas não com palavras bonitas. Foi um grito da alma. Por quê? O que eu fiz de errado? Senhor, eu não merecia isso. E foi ali, no meio daquele caos, que algo começou a mudar. Mas eu só entendi isso dias depois. Na hora, tudo que eu sentia era escuridão. Mas Deus já estava começando a trabalhar em silêncio. E o que aconteceu depois foi o início de uma virada que eu jamais imaginava. Nos dias seguintes, o vazio só aumentava. Eu já não dormia mais, não comia, mas foi nesse fundo do poço que eu aprendi a clamar como nunca. E foi ali, em meio às minhas lágrimas, que Deus começou a me dar respostas. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Sabe quando você acorda e sente aquele peso no peito? Aquele aperto que faz até respirar doer? Era como se meu coração tivesse sido esmagado. E eu não sabia como continuar. Eu não comia, não dormia. Me sentia suja, usada, rejeitada. A mulher que ele escolheu estava lá, ocupando o lugar que era meu. Eu olhava para mim no espelho e via uma sombra do que eu já fui. Pele pálida, olhos fundos de tanto chorar. E o pior, era o silêncio, a ausência, a indiferença dele. Era madrugada. E eu não conseguia dormir. A cada notificação no celular, meu coração disparava. Será que era ele? Será que tinha se arrependido? Mas não, nunca era. A ansiedade me corroía por dentro. Eu me sentia completamente esquecida. Comecei a questionar tudo. Será que o problema era eu? Será que eu deixei de ser boa o suficiente? Será que ela é mais bonita? Mais nova? Mais divertida? Essas perguntas invadiam a minha mente como uma tempestade, e eu não conseguia me proteger. Eu comecei a me culpar por tudo. Se eu tivesse feito isso,
Se eu tivesse sido mais paciente, talvez ele não tivesse me trocado. Eu gritava em silêncio. Por dentro, eu implorava por ajuda, mas por fora, eu fingia que estava bem. Uma madrugada, sentada no chão do banheiro com o rosto encharcado de lágrimas, eu finalmente falei com Deus. Mas não foi uma oração bonita. Foi um desabafo desesperado. Senhor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento essa dor. Se o Senhor ainda me ouve, me mostra um caminho. Me dá um sinal, Pai, porque eu tô afundando. Foi nesse momento que algo diferente aconteceu. Não foi uma voz alta, nem uma luz forte no quarto, mas foi como um sussurro no coração. Algo me dizendo: você precisa se levantar. Não com as suas forças, mas com as minhas. Na mesma semana, uma amiga muito próxima me mandou um link. Disse: isso aqui pode te ajudar. Era um propósito chamado O Milagre das 4 Semanas. E, sinceramente, eu quase não abri. Pensei, mais um conteúdo de internet. Não vai mudar nada. Mas meu coração, algo dentro de mim, dizia: abre. Você pediu um sinal. Tá aqui. Foi ali, com aquele celular na mão e o propósito aberto nele, orando baixinho no meio da madrugada, que tudo começou a mudar. Não do lado de fora, mas dentro de mim. E o que aconteceu nas semanas seguintes foi o verdadeiro milagre que eu quero te contar agora. Eu não imaginava que depois de tanta dor, seria exatamente naquele momento que minha alma começaria a ser restaurada. Eu abri aquele guia chamado O Milagre das 4 Semanas, com o coração apertado, mas com uma chama acesa, uma esperança tímida. Era tudo tão simples, mas ao mesmo tempo, tão profundo. Não eram só orações prontas, eram direções, eram passos. Parecia que alguém tinha escrito aquilo para mim, com a minha dor, com a minha história. Na primeira semana, eu aprendi que antes de restaurar meu relacionamento, Deus queria restaurar o meu coração. A cada dia, uma nova oração, uma nova ferida sendo tocada por Deus. Eu chorava, mas já não era aquele choro de desespero. Era um choro de alívio, de entrega, de cura. Foi ali que entendi que não adiantava correr atrás de um homem, se eu ainda estava perdida de mim mesma e de Deus. Comecei a acordar mais cedo, só para orar. Criei o hábito de escrever cartas para Deus, como se fosse um diário. Passei a cuidar de mim, do meu corpo, da minha casa, da minha rotina, não porque eu queria provar algo para Ele, mas porque eu estava sendo restaurada de dentro para fora. Até meu olhar mudou. Eu vi as coisas com mais fé, mais calma. A ansiedade foi diminuindo. Aquela vontade de mandar mensagens impulsivas foi sumindo, porque eu finalmente estava sendo guiada por Deus, e não mais pelas minhas emoções. E quando eu comecei a orar por ele, não era mais um pedido de Senhor, traz ele de volta. Era, Senhor, transforma o coração dele, como estás transformando o meu. Não do meu jeito, mas do teu jeito. E se for da tua vontade, que a gente se reencontre no tempo certo, curados, diferentes, firmes em ti. Foi então que as coisas começaram a mudar de verdade. Ele me mandou uma mensagem. Disse que tinha sonhado comigo, que estava confuso. Depois de tanto tempo em silêncio, ele começou a me olhar diferente. E não foi porque eu insisti. Foi porque eu me posicionei espiritualmente. O propósito estava fazendo algo que nenhuma briga, cobrança ou chantagem conseguiu fazer. Tocou onde ninguém via, lá dentro, no invisível, no coração dele. Mas o que aconteceu na segunda e terceira semana do propósito foi ainda mais forte. Aquele homem que me desprezou começou a sentir minha falta. E foi aí que Deus começou a escrever o capítulo mais bonito dessa história. Quer ouvir? Fica comigo.
Porque agora vem a parte que só quem viveu entende. Depois de tantos dias em silêncio, ele me mandou uma mensagem. Não era nada demais. Só um: "Oi, tudo bem?" Mas meu coração gelou. As pernas fraquejaram. As mãos começaram a suar. Aquele velho embrulho no estômago apareceu de novo. Mas dessa vez, eu respirei fundo. Fechei os olhos e orei. Não respondi de impulso. Esperei Deus me direcionar. Era estranho, sabe? Porque uma parte de mim gritava de alegria, mas a outra dizia: "Calma, você não é mais aquela mulher desesperada. Você agora é mulher de oração." Nos dias seguintes, ele voltou a puxar conversa, com perguntas bobas, como se quisesse testar o terreno. E eu continuei sendo leve, firme e guiada. E então veio o primeiro elogio depois de tanto tempo. "Você tá diferente, mais serena. Tem algo em você que tá bonito de ver." Eu sorri, mas lá dentro, quem sorria era minha alma. Porque eu sabia que ele não estava vendo a mim. Estava vendo Deus refletido em mim. Dias depois, ele me ligou, dizendo que tinha sonhado comigo de novo. Que sonhou com a gente casados, felizes. E que no sonho, alguém dizia: "Ainda há tempo." Era o Espírito Santo tocando, porque esse mesmo trecho eu tinha lido naquela manhã, no Guia do Milagre das 4 Semanas. Eu só consegui chorar, mas não mais de tristeza. Era um choro de quem sabe. Deus está agindo. Depois de muito tempo separados, nos vimos. Ele veio até mim, não com arrogância, mas com um olhar de quem carrega culpa, de quem sente saudade, de quem quer recomeçar. E naquele dia, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, ele pediu desculpas, sem que eu precisasse cobrar. E ali, entendi. O propósito estava funcionando. Não porque eu tinha seguido um método milagroso, mas porque eu tinha deixado Deus agir onde eu não podia. Na 3ª semana do propósito, oramos juntos. Sim. Ele segurou minha mão, abaixou a cabeça e disse: "Ora por nós." Foi ali que eu soube. Mas foi exatamente o que aconteceu. Não da noite pro dia, mas no tempo de Deus. Na 4ª semana do propósito, algo aconteceu. Eu estava em oração e pedi a Deus que, se ainda fosse da vontade dele, que ele confirmasse. No mesmo dia, ele apareceu aqui em casa, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes: medo de me perder. Mas não o medo egoísta. Era medo de ter perdido o que Deus tinha dado a ele. Ele disse: "Eu não consigo mais te tirar da cabeça. Sonho contigo todas as noites. E sei que fui estúpido. Você é minha família. E eu quero lutar por você, de verdade." Naquele momento, eu percebi que não era só ele quem tinha mudado. Eu também tinha, porque antes, eu teria abraçado ele no impulso. Mas dessa vez, eu olhei nos olhos dele e disse: "A gente só vai recomeçar se Deus estiver no centro." E ele aceitou. Foi quando ele me contou que dias antes, teve um sonho com um quarto cheio de luz, e uma voz dizia: "Eu restaurei o que foi quebrado, porque ela orou por você." Voltamos à igreja juntos, fizemos um jejum como casal. Ele começou a ler O Milagre das 4 Semanas comigo. Sim, o mesmo guia que me sustentou em oração. Agora estava também guiando ele. A gente se perdoou, se abraçou, chorou e recomeçamos. Hoje, temos um casamento restaurado, mas mais do que isso, temos um lar onde Deus habita. E eu te digo com todo o amor do mundo: se você sente que tudo acabou, que ele te esqueceu, ou que nada vai mudar, coloca esse medo diante de Deus, porque o mesmo Deus que falou comigo, que me ergueu do chão quando fui trocada, é o Deus que pode transformar a sua história. Foi no milagre das 4 semanas que eu encontrei as orações que me sustentaram. Foi nele que aprendi a orar.
por áreas que eu nem sabia que estavam feridas. Foi através desse propósito que eu descobri que a minha luta não era contra a carne ou sangue, mas espiritual. E se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. Comente o nome da sua pessoa amada aqui nos comentários, que eu vou te mandar o link do Milagre das 4 Semanas. Você também pode acessar pelo link na bio ou no comentário fixado. Ele pode ser o começo da sua restauração também.